Todas as segundas-feiras, o doutor Fernando Quercia, advogado tributarista, está com a gente aqui no Estúdio CBN para tirar nossas dúvidas sobre direito tributário. Boa tarde, boa semana, doutor Fernando, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um grande prazer estar com vocês. Hoje a gente vai falar de algo que impacta muito no bolso do trabalhador, que já espera as férias para descansar, mas também receber aquele terço de salário de férias, né? Teve mudanças no entendimento dos tribunais ou não é o caso? Guarizo, é o caso e é um assunto que, vez ou outra, acaba tendo algumas mudanças que são bastante importantes. Então, na verdade, houve uma notícia recente aí, né, de que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu suspender os processos que discutem a tributação do terço de férias. É um tema que pode gerar um impacto de 80 a 100 bilhões para as empresas. As ações, elas tramitam, essas ações que foram suspensas, elas tramitam em instâncias inferiores, e pela decisão do ministro, elas devem ser paralisadas até que a corte dê uma decisão definitiva sobre o caso. Mas vamos entender um pouco sobre isso, né? O que é o terço de férias? Como você bem colocou, é um adicional, né, de um terço do salário que os trabalhadores têm direito de receber durante as suas férias, né? E sobre esse um terço de férias, a discussão é, as empresas elas têm que pagar, recolher o INSS sobre esse terço de férias? A discussão ela tem se concentrado na possibilidade da incidência da contribuição previdenciária sobre esse valor. Esse debate ele envolve a interpretação da legislação tributária e trabalhista, né, impactando diretamente os direitos dos trabalhadores e a arrecadação do Estado. O terço constitucional de férias ele é um direito previsto no artigo 7º da Constituição Federal de 88. E segundo essa disposição, todo trabalhador tem o direito a um terço de férias sobre o salário normal durante suas férias. Essa parcela, isso segundo a lei, ela tem uma natureza indenizatória e ela visa compensar o trabalhador pelo período de descanso. Até aí, ok. Durante muito tempo, o fisco ele cobrou a incidência do INSS sobre esse terço de férias. Ou seja, toda vez que você paga um salário, o entendimento você paga um salário, a empresa pagou um salário, ela tem que recolher INSS sobre esse salário, né? Mas começaram a discutir esse assunto, porque o principal argumento que as empresas colocaram é de que o terço de férias não é uma remuneração, porque não tem dias trabalhados, e sim é uma indenização que é dada aos funcionários para que desfrutem do seu descanso. E sobre uma indenização, não incide o INSS. Pois bem, essa discussão ela veio se travando aí nos tribunais, até que lá pelos idos entre 2010 e 2014, o judiciário ele chegou à conclusão, isso no STJ, de que não deveria haver a incidência do INSS sobre o terço de férias, né? Exatamente baseado nisso que eu falei, porque não se trata de um vencimento, e sim de uma indenização. Bom, nesse momento em que há essa pacificação sobre esse assunto, as empresas, algumas continuam discutindo isso para ter o trânsito em julgado, e muitas param de recolher. Por quê? Porque houve uma uniformização no STJ, né, que é o órgão que discute as questões tributárias, que é a última instância das questões tributárias. Então, nesse momento, muitas empresas, a maioria das empresas deixa de pagar, algumas continuam com suas ações, até que em 2020, né, o STF, o Supremo, julgou um recurso extraordinário, né, com repercussão geral, que trata da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. E o STF, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a incidência da contribuição social sobre o terço de férias. Isso foi um baque para as empresas, porque imagina que lá atrás o STF ele já havia se negado a julgar esse assunto, porque ele disse na época que essa era uma discussão infraconstitucional
e que a palavra final teria que ser do STJ. Aí, alguns anos depois, o STF vem na sua nova formação e diz, não, vamos analisar o caso. E muda completamente a doutrina, né? Então, veja, isso, como eu disse no início, isso pode representar um impacto de 80 a 100 bilhões para as empresas. Por quê? Porque algumas empresas deixaram de pagar, algumas empresas continuaram discutindo, né? Então, você imagine que tem empresa que agora pode se ver obrigada a recolher os últimos 5 anos de tudo que ela não pagou relativamente ao INSS sobre o terço de férias. Imagine uma empresa com muitos funcionários, o impacto que isso vai causar, né? E pode ser pior ainda que isso. As empresas que continuaram discutindo nas ações sobre o terço de férias, que queriam ter o trânsito em julgado, tem empresa aí discutindo desde 2000. Então, se imagina que essas empresas, elas poderiam agora, o fisco poderia cobrar dela, desde 2000, ou seja, 23 anos atrás, valores corrigidos, né, sobre esse INSS no terço de férias. Ou seja, isso pode até quebrar algumas empresas aí. Então, qual que é a importância, agora voltando para a decisão do ministro André Mendonça? É que eles estão agora, por conta de vários recursos que deram entrada no Supremo, eles estão agora estudando a maneira de modular os efeitos desse julgamento. O que é modular os efeitos desse julgamento? No melhor dos mundos, seria a Receita esquecer o passado, né? Então, ok, agora o Supremo julgou a constitucionalidade, as empresas têm que pagar, então, a partir de agora, elas começariam a pagar e não haveria um problema com o passado. Essa seria a modulação ideal. Um outro tipo de modulação que pode acontecer é eles dizerem o seguinte, olha, a partir de 2020, quando houve o julgamento, para frente as empresas têm que pagar, mas de 2020 para trás, não. E o pior dos mundos para as empresas seria não haver modulação nenhuma, e as empresas têm que arcar com esse custo 5, 10, 15 ou 20 anos para trás, dependendo do caso, como eu exemplifiquei, né? Então, é um problema bem grande aí, e essa ciranda maluca, esse mundo tributário brasileiro aí que traz sempre muita insegurança, né? E acaba inibindo, e a gente sabe disso na prática, que acaba inibindo a vinda de empresas para o Brasil, acaba inibindo que as empresas que já estão aqui no Brasil queiram crescer. Por quê? Porque sempre existe esse medo do que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, né? Porque mais do que quebrar a empresa, como é o exemplo que o senhor deu, é um número de contratações menor, né? Então, se o governo acha que vai arrecadar mais tentando tributar esse terço de férias, na verdade ele está dando um tiro no pé porque vai ter menos empresas para pagar, né? Exatamente. E você veja só, e aí nós vamos falar de uma outra coisa aqui, ó. Olha onde isso pode chegar. Existe ainda um outro lado da moeda que pode atingir não só as empresas, mas também os trabalhadores. Pois, além das empresas terem que recolher o INSS sobre o terço de férias, se ficar cristalizado o entendimento de que esse terço de férias é uma remuneração, não uma indenização, a Receita ela pode entender que sobre esse benefício que os trabalhadores tiveram, eles têm que pagar o imposto de renda, coisa que eles não fazem hoje. Ou seja, além de impactar fortemente as empresas, não é difícil que isso possa vir no futuro próximo a impactar o próprio trabalhador, né? Então, eu brinco sempre o seguinte, né, Guarizo? O pessoal gosta de filmes de ação, gosta de novela das 8, muitas emoções, mas nós aqui no direito tributário brasileiro, a gente também vive constantes emoções, né? Nunca o nosso trabalho é um trabalho monótono. Ah, não, o empresário fica apavorado, né? E aí vai pro advogado, pelo amor de Deus, doutor Fernando, resolve isso para mim. Mas aí é complicado. Fernando Quercia, advogado tributarista, volta na próxima segunda-feira com mais um Seu Direito. São sempre temas do dia a dia, né? Porque o terço de férias é importante para nós trabalhadores, mas claro que já né? A lei obriga, já é um gasto a mais, entre aspas, para o empresário. Se tiver que